Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes, aqui da CPA Informações Empresariais. Bem, nós estamos continuando em vídeo falando a respeito da reforma tributária e, mais recentemente, nós estamos analisando os aspectos práticos da reforma tributária. Estamos nos baseando nos aspectos teóricos, claro, né, da proposta de emenda constitucional número 45, mas estamos analisando também os aspectos práticos. E neste vídeo nós vamos tentar responder a uma pergunta que é o seguinte: afinal, como funciona o IVA? Como é que ele é calculado? Qual é a estrutura de funcionamento desse imposto? Lembrando que o IVA é o nosso modelo do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que consta aí da nossa proposta de emenda constitucional. Muito bem, então, com base nisso, nós vamos tentar explicar na prática, com um exemplinho claro, simples, porque não temos muito tempo, como é que funciona isso aí, né? Então, aqui ao meu lado, a Júlia Gomes, que vai me ajudar a entender essa questão, não é mesmo, Júlia? Isso aí. Oi, pessoal. Bom, para começar, nós vamos falar um pouco das regras básicas do IVA. E a primeira delas é que o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é a versão brasileira do IVA, é um imposto não cumulativo cobrado em todas as etapas do processo de produção e comercialização, garantindo em cada etapa o crédito correspondente ao imposto acumulado devido à etapa anterior. Exatamente. Sempre é bom lembrar que o IVA, que é um modelo pelo qual está se baseando o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que está previsto na PEC, ele tem um funcionamento exatamente como alguns tributos que já são aplicados no Brasil há muito tempo. Nós já conhecemos bem essa história da não cumulatividade, etc. Né? É lógico que sempre pode se aperfeiçoar e a proposta de emenda constitucional dá um aperfeiçoamento muito grande. Mas tudo bem, então essa versão aí, né, a brasileira, o IBS, é o imposto não cumulativo, ele é cobrado em todas as etapas do processo de produção e comercialização e em cada etapa o contribuinte pode ser creditado o crédito acumulado que ele tem, que ele já pagou anteriormente, né? Bom, então vamos fazer um pequeno apanhado a respeito disso, né, Juliana? Isso aí. Bom, guardadas as devidas proporções, o funcionamento sugerido na PEC 45 para o IBS é idêntico ao do IPI, do ICMS e das contribuições para o PIS e a COFINS, essas últimas no sistema não cumulativo. Na realidade, o Brasil ele foi um dos primeiros países do mundo que adotou um IVA. O primeiro, na realidade, foi a França, né? Depois meio se espalhou pelo mundo e o Brasil adotou um modelo de IVA que foi lá em 1964, 65, quando nós criamos o IPI, que é um tributo não cumulativo, e logo na sequência criamos o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Bens, que também é um tributo não cumulativo. Então, na realidade, o Brasil já conhece essa história do IVA, até porque mais recentemente nós tínhamos o PIS e a COFINS, que eram tributos cumulativos, e aí previu-se, houve uma alteração na legislação e previu-se a não cumulatividade para essas duas contribuições. O PIS através da Lei 10.637 e depois a COFINS através da Lei 10.833. Então, nós conhecemos já o IVA há algum tempo. O problema é que o Brasil seguiu o caminho totalmente errado. Por quê? Porque mundialmente, ora, são quase 180 países no mundo, o IVA ele é um tributo só, que tributa consumo de bens e serviços. Um só. No Brasil, não, nós tínhamos 4 tributos para tributar a mesma coisa. É o IPI, ICMS, o PIS não cumulativo e a COFINS não cumulativo. Quer dizer, a gente adora complicar, né? Então fizemos 4 tributos, nenhum deles funciona bem, o ICMS é um problema muito sério, PIS e COFINS mais ainda, né? Então, na realidade, a gente conhece o IVA, pratica o IVA há muito tempo, mas do modo totalmente errado, é isso que nós estamos
tentando corrigir agora, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho a respeito dos créditos, né, Julia? Bom, embora o sistema de crédito do IBS seja razoavelmente igual ao dos tributos citados anteriormente, relembrando o IPI, ICMS, o PIS e a COFINS, as possibilidades de crédito deverão, caso o projeto seja aprovado, ser bem mais amplas. Exatamente. Quando você pega a legislação, por exemplo, do PIS e da COFINS, quando a legislação fala no crédito que é possível o contribuinte tomar quando ele faz a operação, é ridículo. É meia dúzia de crédito, fora aquilo não pode, e aí a Receita diz isso não pode, aquilo não pode, essa forma não pode, e tal, né? Então, como é muito particularizado esse crédito no PIS e COFINS, é terrível. No ICMS também, miríades de não, isso não pode, aquilo não pode, e tal, né? Então, esses tributos não cumulativos que o Brasil pratica há muito tempo, primeiro que ele faz 4 quando deveria fazer 1, segundo, que os 4 têm regras de crédito um diferente do outro. Não há compatibilização entre as regras de débito e crédito nesse tributo de valor adicionado, né? Isso causa um problema muito sério. Mas veja bem, a estrutura de funcionamento de um IVA, do Imposto do Valor Agregado, ela, em princípio, é muito simples, não tem muito segredo. Se a gente quiser, a gente não precisa complicar tanto assim, né? Exatamente por isso que nós estamos conversando nesse vídeo, exatamente para falar sobre o funcionamento desse tal IVA, ou o IBS, que é brasileiro. Como é que funciona na prática, tal. Então, a gente tem aqui um exemplo muito rapidinho, muito simplório até, mas que dá para perceber bem a estrutura geral do funcionamento do IBS, né? Convém lembrar que esse exemplo nós estamos nos baseando numa nota técnica do CCIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal. Aliás, é aquela entidade que acabou formatando o IBS que consta hoje da proposta de emenda constitucional número 45, não só a 45, mas também a 110, né? Muito bem, então vejamos como que o CCIF lá do Bernardo Aipim, ele fez esse roteiro muito simples, mas muito direto, de incidência do IBS, dividindo em algumas etapas, né, Julia? Bom, na primeira etapa, a indústria fabrica e vende o produto para o atacadista. O valor da venda é de R$100. Nisso, a alíquota de 10%, débito de R$10, imposto devido de R$10. Exatamente. Então, é muito simples, né? É claro que nós estamos simplificando bastante, né? A indústria. Imagina uma indústria de móvel, por exemplo. Uma indústria, ela fabrica uma mesa, né? Põe lá madeira, prego, plástico, monta a mesa lá e tal. E a indústria, com a mesa pronta, vende para quem? Normalmente vem para um atacadista, né? Então a indústria vende aquela mesa por R$100, etc. Muito bem, imaginando uma alíquota estimada, claro que a alíquota aqui não tem nada a ver com a realidade, né? Ela tanto poderá ser 10, como 15, como 20, como 25, vai depender da questão política. Mas aqui no exemplo prático, imagine uma alíquota de 10%. Ora, se aquela indústria moveleira vendeu aquela mesa por R$100, e se a alíquota do IBS for de 10%, é claro que qual é o débito dela, qual é a dívida dela? 10, né? 100 vezes 10% dá R$10. Então, o imposto devido que aquela indústria tem que recolher, de IBS, é de R$10. Vejam, nós estamos simplificando bastante, porque você poderia alegar, mas a indústria comprou madeira, comprou prego, comprou tinta, etc. Não, logicamente, nós estamos simplificando, que é para não complicar muito, mas a gente pode enriquecer mais o exemplo falando de outros casos. Aqui nós colocamos como se a indústria não tivesse nenhum crédito, ela simplesmente tem um débito de 10 e vai ter que recolher porque é devido. Muito bem, essa é a etapa 1. E a segunda etapa, Júlia? Bom, a segunda etapa, o atacadista revende para a loja de varejo e o valor da venda é de R$200.
a alíquota é de 10%, débito de R$ 20, o crédito anterior da primeira etapa de R$ 10 e o imposto devido de R$ 10 também. Muito bem, então o raciocínio é muito simples. A indústria fabricou a mesa, vendeu por 100 e teve que pagar 10 porque a alíquota é 10%. O atacadista comprou aquela mesa por 100 e vai revender aí para o varejo, para uma loja de varejo, de shopping e tal. Quanto que ele vai revender? Por 200, né? Ora, qual é a alíquota do IBS, no nosso caso estimado? 10%. O atacadista, ao vender isso por 200, quanto que será devido? 10% de 200, que dá R$ 20. Ora, então, em princípio, o atacadista ele praticou uma operação de venda de um bem e ele tem um imposto devido de 20, que corresponde a 10% de 200. Ele tem que recolher o 20? Não necessariamente. Por quê? Porque ele tem um crédito anterior, isto é, quando ele comprou, o atacadista, quando comprou da indústria, lá na nota da indústria estava dizendo que a indústria pagou 10. Ora, então, o que o atacadista faz? Eu tenho que pagar 20. Eu já paguei 10 para a indústria, então eu vou pagar a diferença. Então, vende por 200, a alíquota de 10%, o débito é 20. Pega o crédito anterior, que já tinha pago 10, e paga a diferença, que é mais 10. Né? Então, vejam que nessas duas etapas, o IBS já está acumulando 10 na primeira fase da indústria, mais 10, mais 20 na segunda fase, que descontando o 10 anterior deu 20, né? E então ele já está acumulando 10 e 10, R$ 20, que corresponderia a 10% de 200, que é a última operação efetuada. Só que a cadeia de produção e comercialização não terminou ainda, porque a mesa saiu da indústria, foram para o atacadista, do atacadista foi para a loja e está lá. Aí chega o cliente da loja e vai comprar a mesa. Como é que essa varejista ele deve funcionar em relação ao imposto? Bom, a etapa final e terceira é quando o varejo vende para o consumidor. O valor da venda é de R$ 400, alíquota de 20%, o débito de R$ 40, o crédito acumulado na segunda e na primeira etapa é de R$ 20, então o imposto devido são mais R$ 20. Na realidade, no nosso exemplo prático aqui, nós temos um pequeno problema que foi feito incorreto, né, Júlia? Porque, na realidade, o varejista, ele vai vender para o consumidor por 400. Ora, a alíquota do IBS aqui é de 10%, por isso que dá 40, né? Está incorreto aí, nós colocamos 20%, mas não é 20%, é de 10%, né? Então, o varejista vende para o consumidor por 400. Ele tem que pagar um IBS cuja alíquota é de 10% e não 20%, como constou aí. Ora, o débito, então, do imposto para o varejista é de R$ 40. Bom, mas ele tem o crédito acumulado anterior, porque ele veio pagando, ele pagou o que o atacadista tinha pagado e o que a indústria tinha pago. Ora, então nós temos um crédito acumulado de 20. O varejista, então, tem que pagar 40, mas como tem um crédito de 20, o imposto devido por ele é de apenas 20, que ele recolhe. Então, vejam, na primeira etapa 10, na segunda etapa 10, são 20, e na terceira etapa 20. Ao todo, 40. R$ 40 corresponde exatamente a 10% da alíquota do IBS sobre os R$ 400, que foi a venda final para o consumidor. Isso aí, pessoal. Bom, antes de finalizar esse vídeo, gostaria de lembrar para vocês que no próximo vídeo a gente vai iniciar os comentários sobre a fusão da PEC 45 e da PEC 110. Uma está na Câmara dos Deputados e outra no Senado Federal. E além disso, gostaria de lembrar para vocês de acessarem o nosso site, que é netcpa.com.br, e se inscreverem aqui no nosso canal para acompanhar o início da nossa nova série de vídeos. Tchau e até a próxima! Muito bem, antes de encerrar, eu já queria lembrar que o nosso texto aí já está devidamente atualizado, que a Júlia já consertou aí, né? Em vez de 20% está 10%, que é o correto. Eu queria lembrar, antes de encerrar, que é o seguinte: o IBS é um imposto sobre o consumo.
Aquele que consome aquele bem ou serviço é que paga. Ora, nesse exemplo rápido que nós fizemos aí, qual é o IBS total nesse valor de R$ 400? 10% de 400 deu, então, R$ 40. Eu pergunto o seguinte, quem é que pagou esse imposto total? Bom, quem pagou o imposto total foi o consumidor. Por quê? Porque o IBS é um imposto que incide sobre o consumo. Isto é, a pessoa que comprou aquela mesa, levou para a sua casa e depois vai utilizar, etc. tal, é ela que vai consumir aquele produto. Então é ela que tem que pagar, entendeu? É por isso que se diz que o IBS, o IVA, ele é um tributo neutro em toda a cadeia. Por quê? Porque é sobre o consumo, quem paga, na realidade, é o consumidor, que é o final. Ele paga tudo, tudo que veio acumulando, ele paga, como ficou cabalmente demonstrado nessa fabricação de uma pequena mesa que foi vendida finalmente por R$ 400, sobre a qual incidiu 10% de 400, que deu R$ 40, devidamente pago pela pessoa que foi ao shopping e comprou aquela mesinha. Muito bem, pessoal, no próximo vídeo a gente vai começar a comentar a junção do IBS, no Imposto de Bens e Serviços, que está sendo previsto na PEC número 45, que é essa que nós estamos tomando por base, mas também que está previsto na PEC 110. A PEC 45 está na Câmara dos Deputados e a PEC 110 está no Senado Federal. Nós vamos tentar acasalar as duas propostas de emenda constitucional, que é um negócio que vai ser feito mesmo, né? Já porque no Congresso não vai sair duas propostas, vai ter que sair uma só. Então nós temos que juntar as duas para fazer um IBS só. Ok, pessoal? Então espero vê-los no próximo vídeo. Tchau!